Desde o último acordo de cessar-fogo que Israel trouxe de volta algumas dezenas de reféns, as negociações elas não param. Israel faz uma proposta, o Hamas uma contraproposta absurda, cara de pau. E não foi diferente dessa vez. Uma última proposta foi colocada sobre a mesa, Israel aceitou essa proposta e o Hamas fez uma contraproposta absurda. Israel disse que rejeita categoricamente essa proposta e que nenhum governo sério aceitaria algo do tipo. Não sai daí que a gente já volta para conversar sobre isso. Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. Meu nome é Rafael Guanabara, sou brasileiro, sou israelense, vivo aqui em Israel com a minha família desde 2018. E aqui no canal eu sempre trago essas diferenças culturais entre Brasil e Israel, a minha rotina e tudo que está acontecendo no Oriente Médio. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e também de ativar o sino. Só assim você não perde nenhum conteúdo quando eu colocar vídeo novo aqui na plataforma. Antes da gente entrar no assunto, eu tenho um recadinho rápido, bem rápido. Estamos na reta final da nossa ação aqui do canal. R$1.000 no Pix, comprando o pacote promocional de R$ 3,49 por bilhete, somente no pacote promocional. Restam 30% da nossa ação, mais de 70% já foi vendido. A gente está arredondando, né, de 70% e 30%. Então falta 30% da nossa ação e o pacote promocional vai até o próximo dia 28. Passou o dia 28, ou seja, na virada do dia 23, do dia 27 para o dia 28, acabou o pacote promocional e provavelmente a gente vai sortear pela Loteria Federal na próxima quarta, na virada do mês. Então não perde tempo, o link da ação está aqui embaixo. Falta, no momento da gravação desse vídeo, falta só 30%. Corre que dá tempo ainda de você garantir suas cotas no pacote promocional. Vamos ver o que aconteceu nessa divergência de acordos, porque o Hamas sempre faz isso. Uma proposta colocada em cima da mesa, Israel aceita a proposta e logo depois o Hamas faz uma contraproposta cara de pau, absurda, e que eu concordo com o primeiro-ministro, nenhum governo aceitaria algo do tipo. Vamos ver na matéria que saiu no The Times. Israel rejeita a mais recente proposta de acordo de cessar-fogo de reféns, diz um alto funcionário. O Trump ia anunciar esse acordo nos próximos dias, mas Israel já correu na frente e já disse: não, está cancelado, eu não aceito essa proposta. Respondendo a um relatório libanês de que um novo esboço para uma proposta de reféns e cessar-fogo havia sido acordado em princípio por Israel, uma alta autoridade israelense disse na segunda-feira, hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 26 de maio, que o acordo foi rejeitado. Abre aspas. A proposta recebida por Israel não pode ser aceita por nenhum governo responsável, disse essa autoridade à mídia, e não deu maiores detalhes. Abre aspas novamente. O Hamas está impondo condições impossíveis que significam um fracasso total no cumprimento dos objetivos da guerra e uma incapacidade de libertar os reféns. Fecha aspas. A principal organização que representa as famílias dos reféns também rejeitou o acordo relatado, dizendo que ele não incluiria o retorno de todos os prisioneiros e o fim definitivo da guerra. Uma série de reportagens citou fontes dizendo que um novo acordo de cessar-fogo estava próximo, semelhante a acordos anteriores, segundo o qual os combates na faixa de Gaza seriam interrompidos por um período de tempo durante o qual os reféns israelenses seriam libertados e a ajuda humanitária na faixa de Gaza seria reforçada. O canal de notícias árabes Sky News, o canal de notícias em árabe Sky News Arábia citou fontes não identificadas dizendo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provavelmente anunciaria tal acordo dentro de alguns dias.
não vai anunciar mais porque Israel já colocou que não existe acordo. O veículo de comunicação libanês Al-Mayadeen, afiliado ao grupo terrorista Hezbollah, informou que Israel concordou em princípio com uma proposta preliminar que pedia um cessar-fogo de aproximadamente 70 dias, durante o qual 10 reféns vivos seriam libertados em 2 fases, modificando o chamado esboço de Witkoff, que estabelecia um cessar-fogo mais curto para a libertação de cerca de 10 reféns vivos. Mas a autoridade israelense descreveu a proposta como algo que não indica um desejo real de diminuir as diferenças entre as partes, e disse que estava muito longe daquela proposta originalmente feita pelo enviado de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff. Não há disposição genuína por parte do Hamas para avançar com um acordo. Israel continua comprometido com a estrutura de Witkoff, disse ele. Ora, esperar o que de uma organização terrorista? Eu sempre repito isso. Esperar o que de uma organização de bandidos, de uma organização terrorista? E disposição genuína? Não existe essa possibilidade. De acordo com a reportagem, baseada em uma fonte palestina sênior não identificada, as últimas discussões mediadas por Witkoff e o empresário palestino-americano Bishara Baba, acho que é isso, foram concluídas nessa manhã de segunda-feira. Não foi informado onde essas negociações foram realizadas e nem quem as envolveu. Esse cara, se não me engano, esse empresário palestino-americano é o responsável por essa negociação pela libertação do refém russo há alguns dias atrás. A proposta inclui um cessar-fogo com duração de aproximadamente 70 dias, durante o qual 10 reféns vivos seriam libertados em 2 fases. 5 reféns vivos no primeiro dia e 5 no 7º dia. O Hamas e outros grupos terroristas se comprometeriam a não tomar ações hostis contra Israel e se absteriam de fabricar armas, tentar contrabandeá-las para Gaza ou usar essas armas. Olha como são gentis. Durante o cessar-fogo, eles não vão fazer nada para atacar Israel, nem fabricar armas, nem contrabandear armas e nem usar essas armas. E o pior é que tem gente que bate palma para isso, achando que eles estariam no direito de contrabandear armas, de fabricar armas e de sequestrar pessoas. Esse é o mais impressionante. Além disso, o Hamas exigiu, como se ele estivesse em posição de exigir alguma coisa, que 1.000 caminhões de ajuda humanitária entrassem em Gaza por dia. 1.000 caminhões por dia. No auge da guerra, 600 caminhões, se eu não me engano, entraram por dia. E isso já é muito mais do que sempre entrou na faixa de Gaza. Sendo que o Hamas detém ainda a maior parte do estoque de todos esses caminhões que entraram em Gaza desde o início da guerra. E ninguém cobra o Hamas. Impressionante. O rascunho também estipula que as negociações para o fim da guerra seriam realizadas durante o período de cessar-fogo, com o objetivo de estabelecer um governo tecnocrático para assumir o controle de Gaza e caminhos para o fim permanente do conflito com Israel. Eu tenho um parênteses nessa última frase: fim permanente do conflito com Israel. Vamos lá, talvez as pessoas não entenderam isso ainda, principalmente quem lê esse tipo de reportagem. Quando diz fim permanente dos conflitos com Israel, o Hamas é uma organização terrorista criada única e exclusivamente para destruir Israel e eliminar o povo judeu. O que a pessoa que lê uma frase dessa, interromper as hostilidades com Israel, os combates com Israel, seria encerrar, nunca mais ter. Você realmente acha que uma organização que recebe bilhões
e foi criada única e exclusivamente para destruir Israel, ela de uma hora para outra, ela vai deixar de atacar Israel? E eles vão fazer o quê? Vão arrumar emprego? Talvez a pressão internacional vá fazer Israel contratar esses bandidos que vão estar recuperados, porque não querem mais destruir Israel. Você acha mesmo que essa balela vai acontecer? Eu sempre disse no início, lá no outro cessar-fogo, esse cessar-fogo não vai passar para a segunda fase, porque a segunda fase era exatamente o momento em que o fim da guerra seria alcançado ou seria negociado, com a saída do Hamas do poder de Gaza. E o que aconteceu? Não aconteceu segunda fase. Não aconteceu segunda fase. Da mesma forma que essa negociação para chegar ao fim permanente da guerra com Israel, isso não vai acontecer enquanto existir Hamas. Essa galera dessa organização terrorista não tem um conserto. Você não consegue redimir, colocar de volta na sociedade um terrorista. Eu não estou falando de bandido, de uma pessoa que rouba uma coisa ou assassinou uma pessoa num assalto. Não, eu estou falando de terrorista, que foi criado, educado, treinado e foi feita uma lavagem para que ele mate judeus. Você acha mesmo que isso vai acontecer? Não, olha, agora a gente não vai mais atacar Israel porque foi acordado isso. Paciência e ignorância também tem limite. Vamos lá, vamos voltar para a matéria. Os Estados Unidos garantiriam a implementação do cessar-fogo desde que as negociações fossem realizadas de boa fé. Realmente, esperar uma boa fé de uma organização terrorista. A fonte disse que o Hamas havia sugerido inicialmente uma trégua de 90 dias e a libertação de 5 reféns vivos, já caiu pela metade, e 5 mortos, levando os Estados Unidos a mirar em 70 dias. Israel concordou com o número de reféns a serem libertados e o cronograma, de acordo com a reportagem, coisa que Israel já negou. Witkoff e Baba intermediaram as negociações que levaram à libertação do refém israelense americano Idan Alexander no início desse mês. Os mediadores estariam aguardando a resposta oficial de Israel, que já foi anunciada, recusado categoricamente. Anteriormente, o canal egípcio Al-Rad noticiou que havia desdobramentos nas negociações mediadas entre Israel e o Hamas realizadas em Doha. Fontes informaram à emissora sobre um acordo semelhante em andamento, um cessar-fogo de 60 dias em troca da entrega de 10 reféns vivos, bem como os restos mortais de outros 16 israelenses. O Hamas, por sua vez, estaria exigindo que Israel libertasse todos os prisioneiros palestinos capturados em Gaza antes ou depois do 7 de outubro de 2023, quando a guerra começou. Vocês conseguem entender a exigência de um grupo terrorista que só está ainda na ativa porque tem israelenses como escudos humanos? Fazer uma exigência de que ele entregaria, no lugar de 10 reféns vivos, só 5 vivos. E o corpo de mais 5, mais 16, 21 reféns mortos, em troca de todos os prisioneiros presos por Israel antes do 7 de outubro e depois. Nossa, que troca justa. É bem justa essa troca. Lembrando que esses prisioneiros palestinos não são civis de Gaza. Muita gente vai querer fazer você entender, vai querer fazer você acreditar que esses são reféns que Israel sequestrou, que é o mesmo crime que o Hamas cometeu, sequestro. O exército de Israel sequestrou civis palestinos, coitadinhos, que estão presos nas prisões israelenses, por isso, para servir como uma moeda de troca. Não. Os palestinos presos e que estão sendo solicitados agora nesse acordo são
terroristas que foram presos na execução de atentados terroristas. E também palestinos presos com ligação com o terrorismo depois do 7 de outubro. Agora, muitos desses terroristas que estão com sangue nas mãos, porque alguns deles cumprem prisão perpétua em Israel por terem assassinado judeus antes do 7 de outubro, é o que o Hamas quer em troca de corpos de reféns. Faz algum sentido para você qualquer governo do mundo aceitar uma proposta dessa? Olha, eu não tenho dúvidas de que é uma proposta que não tem o menor cabimento e nem a menor possibilidade de ser aceita. Não existe a menor possibilidade de ser aceita. Deixa eu ver se eu consigo ver se tem mais alguma coisa. Tem. O Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas disse, em resposta aos relatórios, que é, novamente, o mesmo conceito perigoso que busca continuar a guerra a qualquer preço, por nada. Acordos parciais são uma perda para Israel que pode e deve ser evitada. Só existe uma solução adequada e desejável, um acordo abrangente que traga de volta todos os 58 reféns e ponha fim à guerra. O governo poderia chegar a esse acordo amanhã de manhã, se assim o desejasse. Aí eu discordo. Amanhã de manhã o governo até poderia chegar a esse acordo. Será que o Hamas chegaria e cumpriria esse acordo? Devolver os 58 reféns em troca da retirada total de Israel da faixa de Gaza pode até acontecer. Mas e o Hamas? Deixaria o governo de Gaza? O Hamas deixaria de ser uma ameaça para Israel? Uma ameaça num futuro próximo. Porque se o Hamas continuar no governo de Gaza, eu não dou 6 meses, sendo bastante otimista, para Israel começar a receber ataques de foguetes novamente vindos da faixa de Gaza. 6 meses. Novamente, porque eu falo desde o início, quando essas pessoas foram sequestradas. Não tem nenhum amigo meu sequestrado, nem nenhum familiar meu sequestrado. Pode ser que eu tivesse outra opinião se uma dessas duas coisas fosse realidade. Um familiar meu ou um amigo meu sequestrado. Mas continua sendo um acordo absurdo que coloca em risco toda a população de Israel novamente em um futuro muito próximo. Qual é a sua opinião dessa recusa de Israel, dessa proposta indecente do Hamas? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Não esquece, link da nossa ação está aqui embaixo na descrição do vídeo. E também, novidade, link das nossas roupas da IDF, nossas canecas da IDF e nossas canecas de Israel. Olha essa 0 grau, que bonitona, olha, que legal, que arte bacana. IDF, Israel, camisas IDF. Link tá aqui embaixo na descrição. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo. Eu volto a qualquer momento com novidades direto aqui de Israel. Forte abraço, até o próximo vídeo, até a próxima live. Bye, bye.